Uma análise rápida de Internacional e Atlético Nacional. Eu estava vendo meus garranchos aqui. Atlético Nacional 3, Nacional do Uruguai 0. Comentei esse jogo pela ESPN. Alguns pontos de atenção para o Internacional. Mantida a mesma escalação, Javier Gandolfi, técnico argentino, 44 anos, da equipe do Atlético Nacional. Pontos de atenção: Inestrosa pelo lado direito, jogador de velocidade, arrisca o chute de longe, e tem Román, no lateral direito, que apoia junto com ele. Um corredor muito forte, às costas de quem? De Bernabé. Tomar cuidado um pouco nessa questão. Fernando fazendo uma proteção por ali. Ele ainda tem dois centroavantes, Morelos e Viveiros, que tentam reter a bola no campo de ataque. Apareceram menos no primeiro tempo contra o Nacional do Uruguai, fraquíssima equipe de Montevidéu, que perdeu para o Bahia, podia ter perdido por mais de 1-0, tamanha fragilidade. Jogou muito mal na Colômbia, retrancado com linha de 5-4-1, tendo um jogador só à frente, o Vargas, muito apagado, nem colocou o Nico Lopes no jogo lá em Medellín. Facilitou que a equipe do Nacional tivesse um maior volume de jogo no campo de ataque. O Inter não vai permitir isso, ainda mais no começo de jogo. Muita imposição, com Wesley, Ener Valencia, com o próprio Carboneiro. Importante, Ener Valencia e Carboneiro pela presença física, esse combate físico, que a gente chama o tal do pé de ferro. Tem muito disso do Atlético Nacional. E cresce fisicamente no segundo tempo. Por isso que Morelos e Viveiros, eles podem começar o jogo até um pouco mais apagados que o Inestrosa, e o Cardona, que é o jogador que vai circular com a bola, fazendo uma articulação pelo lado esquerdo, pelo centro, abrindo na ponta, tendo a ultrapassagem do lateral Cândido pelo lado esquerdo, a se confirmar a mesma escalação. Acredito que ele mantém a escalação e coloca o time posicionado uma linha um pouco mais baixa do que contra o Nacional. Até porque o Nacional do Uruguai chamou o Atlético Nacional em Medellín. Aí ele faz o primeiro gol com o Inestrosa, depois sim, no segundo tempo, que ele consegue ter um volume maior de jogo, e aí o próprio Viveiros e o Morelos fazem os gols da equipe do Atlético Nacional, que quem vê o compacto, melhores momentos, só os gols, nossa, amassou. É uma equipe que podia ter feito 4, 5, poderia, mas tem que levar em conta a fragilidade do Nacional. O Inter, jogando em casa, vai ser diferente, até mesmo do que foi contra o Bahia, pela Libertadores, e contra o próprio Flamengo. Bons resultados fora de casa, mas um Inter diferente daquele que em casa se impõe muito mais, com 50 mil colorados no Beira-Rio. E o Atlético Nacional também não vai ter tanta posse de bola como teve diante da equipe do Uruguai, e aí certamente vai sofrer pressão do Inter, mas vai apostar demais se segurar o resultado, se conseguir até mesmo achar um gol pior para o Inter, porque no segundo tempo a equipe cresce fisicamente, e o Inter, a gente sabe que o meio-campo com Bruno Henrique, Alan Patrick e Fernando cai de rendimento e força física na segunda etapa. Então é importante que o Inter, se puder, o mais cedo possível, colocar pressão, impor o seu jogo, usar o fator local e largar na frente, e se puder ainda ampliar o placar logo cedo, depois sim poderá administrar um pouco mais o resultado, e aí de uma forma mais cadenciada e inteligente, o Roger sabe fazer isso, o Inter poderá obter uma boa vitória.